João Maria Vianney, o Cura d'Ars. Sexto dia. Depois de ter melhorado e embelezado o altar de celebrações, no ano de 1824, Padre Vianney decidiu aumentar o corpo da igreja e fazer outros altares para honrar os santos e torná-la mais atraente. Com recursos próprios, primeiro construiu uma capela lateral em honra da Santíssima Virgem Maria. Depois, fez outra dedicada a São João Batista e no arco da capela mandou esculpir. Sua cabeça foi o preço de uma dança. Mateus 14, de 3 a 11. Na continuidade, construiu mais 3 capelas no corpo da igreja, dedicadas respectivamente a Jesus, aos Santos Anjos e a Santa Filomena. Foram colocados muitos quadros e diversas imagens que embelezaram e deram vida à igreja. Na sua obra de restauração, foi poderosamente ajudado pelo Visconde Francisco, irmão da Castelã de Ars, Ana Maria Garnier de Garretz. Ele residia em Paris e não só comprou as encomendas solicitadas, como adquiriu e enviou o material necessário para revestir a casa de Deus com a necessária dignidade e beleza. Para impor a disciplina e saber organizar a casa de Deus, é necessário pulso forte e decisão, porque forçosamente a conduta honesta sempre faz nascer uma reação contrária daqueles que querem manter a desordem, os vícios e os pecados. As injúrias sofridas pelo Padre Vianney foram obras de espíritos ignorantes, maldosos, cegos e perversos, e esta reação veio violenta. Veio sobre a forma de calúnias e inverdades contra o sacerdote, que nunca procurou se defender, mas diariamente deixava o seu exemplo maravilhoso que atestava a força do seu caráter e a pureza do seu coração. Inclusive, por trama caluniosa apresentada junto à autoridade diocesana, quiseram removê-lo de Ars. Sem qualquer resistência ele aceitou. Mas os habitantes que eram verdadeiros cristãos, que cultivavam a sua fé e conheciam muito bem o Padre Vianney, se reuniram e testemunharam a favor dele em Lyon, realçando seu valor e pureza, exigindo que ele permanecesse em Ars. A antiga confraria do Santíssimo Sacramento vivia abandonada, esquecida, negligenciada. Nas suas pregações, ele destacou essa realidade, lembrando que o Senhor permanecia sozinho no sacrário, ansioso em querer ajudar e prestar qualquer auxílio aos seus filhos, e praticamente ninguém se lembra de visitá-lo, permanecendo na sua divina presença por algum tempo. Embora cada dia, cada pessoa tem tempo para fazer tudo o que deseja, organizar os seus negócios, trabalhar, buscar algum tipo de distração. As palavras do sacerdote encontraram todos os corações, inclusive aqueles mais sensatos e carinhosos, que compreenderam a necessidade de fazer companhia ao Senhor. E daquele dia em diante, de modo admirável, a frequência e a atenção do povo foi sempre crescente, revelando individualmente uma sincera e calorosa resposta de amor a Deus. Surgiram cenas comovedoras. Aquele agricultor, antes de ir para o trabalho, sempre visitava Jesus sacramentado. Certo dia um vizinho perguntou-lhe: "Que fazes tanto tempo na igreja?" E ele respondeu: "Olho para Deus e Deus olha para mim." Esta singela narração
que o cura d'Ars gostava de repetir para os seus paroquianos inflamava o seu coração e o fazia chorar. Ele dizia: "Vejam, meus filhos, tudo consiste nisso. Ele olhava para Deus e Deus olhava para ele." As ruínas morais acumuladas pela Revolução clamavam por urgente reparação. Havia ignorância e corrupção por toda parte. Em diversas regiões ocorreram reações das autoridades religiosas. Na Arquidiocese de Lyon, criaram as missões como única maneira de despertar aquelas almas do torpor em que jaziam. Sacerdotes da mesma comarca faziam os mutirões regionais, juntando todos os sacerdotes para atender às áreas mais abandonadas e necessitadas. Por isso, o cura d'Ars foi chamado para exercer em muitas paróquias vizinhas as funções de confessor e pregador. A fama de santidade dele já havia atravessado a França, de modo que a capela onde ouvia confissões nunca ficava vazia. Numa missão em Montmerle, em 1826, como não havia lugar na casa paroquial, o padre Vianney ficou hospedado na casa da sexagenária senhora Mondesert, que residia ao lado da igreja e exercia sem nenhuma remuneração a função de sacristã. Secretamente, o cura d'Ars pediu à criada que cozinhasse uma panelada de batatas e colocasse no quarto dele. Findo os 10 dias de trabalho, o pároco de Montmerle foi agradecer à boa senhora e pagar-lhe os gastos que ela teve com o hóspede. A senhora respondeu: "Ó, senhor padre, por tão pouco eu não vou cobrar nada." E o padre lhe perguntou: "Mas e a alimentação dele? Ele não fez refeições comigo na casa paroquial." Respondeu a senhora: "Nem aqui tampouco ele comeu. Ele permanecia aqui só uns 5 minutos e logo voltava para a igreja." Nesse momento interveio a criada e contou a história da panelada de batatas. Subiram ao quarto onde ele esteve e encontraram atrás da estufa a panela vazia. Em 10 dias, ele somente comeu aquela panelada de batatas, atendendo confissão o dia inteiro até o horário de fechar a igreja. Certo dia, estando ele mesmo doente com febre, foi a pé em Saint-Ligneuve visitar um doente para ouvi-lo em confissão. Estava tão fraco que teve que voltar num carro. O mesmo aconteceu num dia chuvoso, ao ser chamado por uma família em Reims, que suplicava os socorros de seu ministério. Molhado até a medula dos ossos, ardendo em febre, quando chegou junto ao doente, viu-se obrigado a se recostar na mesma cama. Nesta posição, ouviu a confissão. Estava mais doente que o próprio doente. Era assim que Santo Cura d'Ars se sacrificava pelas almas. Ars não possuía escolas e não havia professores. No inverno chamavam um professor de fora e todos juntos, meninos e meninas, ficavam numa mesma classe. O padre Vianney tomou a resolução de criar 2 escolas na aldeia, uma para meninos, outra para meninas. Com isso, contou com a colaboração do senhor Antônio, um alto funcionário municipal. Encontraram um forasteiro de nome Gaillard, que em 1838 começou a lecionar para os meninos. Para a professora das meninas, o padre arranjou 2 moças piedosas, Catarina Lassagne e Benita Lardin, que se dedicavam ao trabalho no campo. Para prepará-las, o padre mandou-as para o Colégio das Religiosas de São José, na cidade próxima de Farense, e pagou todas as despesas.
Em março do mesmo ano, o cura adquiriu uma nova casa, chamada Maison Givry, construída perto do cruzeiro da igreja. Para comprá-la, recorreu à caridade dos fiéis e sacrificou tudo quanto possuía de bens particulares. Era seu desejo estabelecer ali um colégio gratuito para meninas. As duas professoras, Catarina e Benita, começaram em 1824 a fazer funcionar a escola, contando com a ajuda de Joana Maria Chanay. No início, a escola passou a funcionar como pensionato, porque recebeu moças de diversas cidades próximas. O senhor cura não exigia nenhuma retribuição em dinheiro. Aceitava, sim, de bom grado, a caridade das pessoas que doavam alimentos e móveis. Padre Vianney, satisfeito, vendo que sua modesta escola atuava de modo eficiente, teve uma nova inspiração. Ele tinha visto nos arredores do povoado várias criaturinhas pobres e infelizes, órfãs, sem casa, filhas de pais desnaturados ou indigentes, sem religião e que viviam mendigando ou trabalhando em situação precária como empregada. O coração compassivo do sacerdote resolveu estabelecer na mesma escola um orfanato com o significativo nome de Casa da Providência. Mas, para isso, era preciso aumentar a casa. Contando com a ajuda do povo e da prefeitura, o padre comprou um terreno vizinho e ele mesmo fez a planta e também trabalhou de ajudante de pedreiro durante a construção. Terminada a obra, exigiu que a casa só admitisse como pensionistas as pobres órfãs abandonadas. As meninas de Ars continuariam a ser recebidas, mas como externas. As meninas que vinham dos povoados vizinhos não foram mais admitidas desde o princípio de 1827. As órfãs não eram admitidas antes dos 8 anos de idade e só as deixavam sair depois da primeira comunhão eucarística. Em casos especiais, quando aparecia alguma mocinha pobre, de 15, 18, até mesmo 20 anos, o senhor cura de boa vontade a recolhia, pois, na verdade, talvez essas, mais do que as outras, necessitavam de uma mãe e de um lar. A misericórdia do padre Vianney pela infância abandonada era ativa e fecunda. No orfanato, ele gastou todos os seus bens particulares. Quando seu irmão Francisco chegou de idade para entregar a sua parte da herança deixada pelo pai, destinou toda a quantia em favor da Casa da Providência. Naquela época já chegavam a 60 o número de meninas que estudavam, se alimentavam, dormiam e se vestiam, e aquelas meninas tinham muito apetite. Tinha que haver recursos para tudo, e na verdade eles eram muito escassos. Em 1829, o trigo que era guardado no celeiro da casa paroquial foi acabando, até o local ficar totalmente limpo, permitindo no máximo reunir com as mãos 4 punhados espalhados sobre o pavimento. Nada se podia esperar dos paroquianos. A colheita tinha sido péssima. A caridosa castelã estava ali, porém seus bens sofreram com a comum escassez. Por outro lado, ela já tinha socorrido tantas vezes. Numa palavra triste, com o coração premido pela dor, o padre pensou em despedir uma parte de suas orfanzinhas. Pobres meninas, voltariam a cair na miséria e nos perigos da alma e do corpo. Padre Vianney decidiu suplicar a misericórdia de Deus através da intercessão de São Francisco Regis, o taumaturgo de Lovesc. No meio do celeiro,
juntou aquele pouco trigo que existia e escondeu nele uma relíquia do santo. E junto com as órfãs ficou rezando. Terminadas as orações, ele disse a Joana Maria Chanay, que era a padeira da casa: vai ao celeiro e prepara o trigo que ainda nos resta. Ela foi e lá chegando, a extraordinária surpresa. Tinha acontecido um notável milagre. O celeiro estava tão cheio que ela, ao se aproximar, a porta se abriu sozinha e o trigo já transbordava para fora. Novena a São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Sexto dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó querido São João Maria Vianney, que experimentaste a providência de Deus nos momentos de escassez material, nós vos pedimos, rogai ao Senhor por nós, para que nunca nos falte os bens necessários para a vida e também que nunca nos falte a fé, a esperança e a caridade. Pater noster que es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationis, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto, sicut in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.